Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, podcast, canal do YouTube, eu vou chamar meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes aqui do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Um programa sobre história, sobre política e que tempera tudo isso um pouquinho aí com o futebol, com o esporte bretão. E ficamos felizes que muita gente está comentando que está superando o preconceito contra o esporte bretão e apreciando aí o nosso programa. Aqui, no último programa sobre o Equador, o nosso querido Anderson disse que o Bahia teve um boato de que tentou trazer o Agnaga, né, o Pelé do Equador. O Pelé Branco, não, Pelé Branco é o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, isso. Meu Deus. E mandar também um abraço aí para todo o pessoal da melhor comunidade de futebol do Facebook, a Karsug Mania. Embora eu esteja um pouco ausente da comunidade, pois eu estou concentrado na dissidência palmeirense dela, a Avalone Mania. Meu Deus. Então, ponto de exclamação. Esperamos aí que os nossos ouvintes gostem desse programa em homenagem aos 55 anos da independência de um determinado país. Isso, já vou passar. Também tivemos a segunda parte, né, do Fronteiras Visíveis sobre o Japão, e o Panino Manino comentou, eu acho que esse é um heterônimo talvez, mas comentou do Antônio Inoki, que apesar de nascer no Japão era neto de nipos brasileiros, outro nome, e morou no Brasil durante o tempo, um nome importante para o MMA, naquela lista que a gente passou, né, de japoneses ou descendentes no esporte. E eu acabei me lembrando depois também do Lincoln Ueda, que é um dos principais nomes do skate vertical aqui no Brasil. Então, só acrescentando aquela lista. O Felipe falou, né, 55 anos da independência de um determinado país. Então a gente volta lá para 62, para Argélia. Mas antes, um recado dos nossos parceiros. Ô Matias, você tá cansado de revezar no gol? Felipe, o camisa 1 do seu time é mais vazado do que peneira? Todo jogo é um 7-1 diferente? Seus problemas acabaram. Basta instalar o aplicativo Goleiro de Aluguel, disponível em Android e iOS, e você consegue convocar um goleiro rapidamente em qualquer lugar do Brasil e para todos os tipos de campo. Por apenas R$30 por hora, cerca de R$4 dividido pelos jogadores de linha, você resolve os buracos da sua defesa e ainda aumenta a qualidade da partida. E não é só um jogo de futebol. A equipe do Goleiro de Aluguel fundou e mantém uma escola de futebol no Mali, oeste da África, oferecendo 3 aulas gratuitas por semana com fundamentos de futebol e cidadania, material esportivo e alimentação para dezenas de crianças. Quem sabe não surge um novo Keita, craque dentro e fora dos gramados? No site goleirodealuguel.com.br você encontra todos os detalhes, inclusive vídeos exclusivos. A história. Felipe, mas antes de falarmos da independência do país propriamente, que isso vai ser assunto para o terceiro bloco, vamos falar, né, da pré-história, da formação, da chegada dos primeiros habitantes ali no norte da África. Pré-história é um termo obsoleto. O senhor precisa passar por uma reciclagem, precisa voltar aos bancos da universidade. Embora a minha graduação de História, assim, se a gente pensar numa cronologia, ela começou na Grécia. Antes da Grécia, eu não vi nada na faculdade. Eu, na verdade, não vi nem Grécia. Eu vi uma interpretação do século XIX em relação à Grécia. Então, hoje, aparentemente, acho que tem um professor de egiptologia no departamento, alguma coisa assim,
Mas, e a gente está falando sério, tá? Mas em relação a vestígios arqueológicos, os primeiros sinais de civilizações neolíticas no que hoje é a Argélia, ou seja, domesticação animal, ferramentas, datam de cerca de 11 mil anos antes de Cristo. Como eu disse, isso é um detalhe aproximado. Você tem vestígios hominídeos muito mais anteriores, porém falando já de civilizações neolíticas e também falando, né, lembrando que a Argélia, ela é um país, ela é uma região que você tirando ali a região do Maghreb, da costa do Mediterrâneo, ela é um grande deserto. A Argélia é um país árido. 90% do país é Saara. Então assim, você não é como, por exemplo, o rio Nilo, né, que proporcionou o Egito. Dádiva do Egito. Exatamente. Não temos essa situação aqui na Argélia. Então, por isso que acabam sendo vestígios mais recentes em comparação com outros lugares. E é na antiguidade que nós temos a definição, e uma definição muito importante quando a gente fala de Argélia, que é a definição do que seriam os povos berberes, né, que é um termo usado para se referir aos povos do norte da África, que falam o idioma berber, que não são árabes, eles são muito mais, talvez, ibéricos, né, do que... Um exemplo típico de berber, que a gente vai citar essa pessoa ainda algumas vezes aqui no programa, mas é um tal de Zinedine Zidane. Vocês querem pensar no que seria uma etnicidade berber, é o Zidane. E hoje nós temos aí, na população argelina, entre 9 e 13 milhões de pessoas que são etnicamente berberes e falam o idioma berber. E se a gente for apenas para uma identidade de fisionomia, uma identidade fenótipa, aí fenotípica, né, na verdade. Estamos falando aí de cerca de 32 milhões. Por quê? Porque, primeiro, nós temos uma arabização da população, com a chegada de populações árabes, a instituição do idioma árabe, a chegada da religião islâmica, e depois nós temos uma europeização da população, né, com a presença francesa. Então, por isso que essas variações essas definições variam, desculpem a câimbra mental, mas hoje nós temos pelo menos aí 9 milhões de argelinos que praticam o idioma berber aí no seu cotidiano. E os berberes, sendo o povo da África do Norte, constituem a principal identidade étnica argelina, não só argelina, de toda a região, e os berberes tinham, né, os seus próprios reinos, as suas próprias instituições. Durante um período eles foram subordinados e aliados dos cartagineses. Nós tivemos estabelecimentos fenícios na costa do que hoje é a Argélia, uma relação comercial muito forte entre Cartago e os berberes eram o maior grupo das forças militares cartaginesas, né? Cartago, só para recapitular para quem não se lembra, né, foram o grande rival de Roma pelo domínio do Mediterrâneo ocidental, que foi derrotado, destruído após as 3 guerras púnicas. E os berberes eram a maior parte do exército cartaginês. E depois nós tivemos o estabelecimento dos reinos berberes, no que depois no que se convencionou chamar de Numídia. A Argélia, durante um período, se chamava Numídia. Durante o século II a.C., nós tivemos o estabelecimento da dinastia de Massinissa, que é até hoje considerado o patriarca
dos berberes modernos, um símbolo argelino muito importante. Ele participou da Batalha de Zama, né, que é a batalha talvez mais importante, né, das guerras púnicas, porém ele participou da Batalha de Zama como um aliado dos romanos contra os cartagineses, pela libertação, digamos assim, dos reinos numídios, e aí, até o ano de 24, já depois de Cristo, todos os territórios berberes foram anexados ao Império Romano, foram romanizados, né? Então hoje, na Argélia, você tem sítios arqueológicos de ruínas romanas sensacionais, belíssimos, você tem estradas romanas, e foi na Argélia que foi estabelecida o bispado de Hippo-Régios, que atualmente é a cidade de Annaba. E o bispo de Hippo-Régios, durante muito tempo, né, na província romana de África, foi Santo Agostinho. Né? Então, Santo Agostinho, um dos principais teólogos aí da tradição cristã, especialmente católica, ele era argelino, né? Ele era berbere, inclusive, etnicamente berbere. Então, essa é outra curiosidade, digamos assim, sobre a importância aí da Argélia em todas as relações. Já no século VII, nós temos a chegada do Islã à região, durante o califado Umayyad, ou Umayyad, né, se preferirem a pronúncia, não vou dizer original, porque não sei nem se a minha pronúncia está correta. Nós tivemos a conquista da Argélia com pouca resistência dos locais, lembrando que um dos motivos que explica a expansão muito rápida do Islã no século VII, século VI, VII, VIII, era, digamos assim, o vácuo de poder deixado por Roma nas províncias mediterrâneas. Né? Tanto que quando a expansão do Islã chega perto do reino dos francos e do reino bizantino, que foram consolidados após o Império Romano, nós temos as primeiras guerras aí entre, vamos dizer assim, cristandade e o Islã, e depois a reconquista na Península Ibérica, as cruzadas no Oriente Médio, mas a população berbere, ela não tem como se articular, até por conta desse vácuo de poder. Nós temos uma rápida expansão árabe e islâmica na região, com a expansão do califado, e depois o estabelecimento de reinos próprios na região do que hoje é a Argélia, numa espécie de confederação de reinos muçulmanos. Ou seja, todos estavam subordinados ao califado, à dinastia do califado, porém você tinha ali reinos próprios e a chegada da religião islâmica e também a chegada de populações árabes, e na qual se destaca, a partir desse período, a chegada dos beduínos, que atualmente, lembrando que os beduínos são árabes, quando eu digo árabes, da Península Arábica, né? E atualmente especula-se que você tem até 2 milhões de beduínos na Argélia. Eu digo especula-se porque os beduínos até hoje têm hábitos nômades, então é muito difícil você fazer um censo, né, de beduínos. Depois desse período da expansão do Islã e da formação desses diversos reinos confederados, né, e o que inclui o período das cruzadas, nós temos o período otomano, que começa em 1516, dura até 1830. A expansão otomana foi feita numa disputa com os espanhóis, né? Espanha, inclusive por conta do espírito cruzadístico, né? De você simplesmente cruzar ali o Estreito de Gibraltar e expandir os seus domínios para a costa africana, dominada pelos muçulmanos. Você tem a presença espanhola no que hoje é o Marrocos, no que hoje é o Saara Ocidental e no que hoje é a Argélia também. Dentro dessa disputa entre otomanos e espanhóis, entre otomanos e a cristandade, por assim dizer, nós tivemos o grande desenvolvimento da pirataria, né? Inclusive a gente mencionou no programa sobre a Islândia, né? Que piratas otomanos, saindo inclusive da Argélia, chegaram até a Islândia para capturar escravos. Você tinha uma captura mútua de escravos, digamos assim, uma troca, entre aspas, de ataques em cidades costeiras. Então, tanto cidades costeiras
no norte da África, sendo atacadas por navios venezianos, por navios da Ordem de Malta, e também cidades europeias da costa espanhola, das ilhas como Córcega, Sardenha, Ilhas Baleares, sendo atacados por muçulmanos. Calcula-se, né, obviamente não dá para fazer um número preciso, que entre 1 e 1.200.000 europeus foram capturados como escravos nesses 3 séculos de domínio otomano. E isso é um assunto que vira e mexe e volta na internet, porque se debate muito e se faz algumas comparações nem sempre apropriadas, muitas vezes anacrônicas, entre a captura dos europeus como escravos pelos árabes com a transformação da raça negra, né, da população africana como um todo, como uma população escrava. No continente americano, no caso. E aí nós tivemos as 2 guerras, que é um termo curioso, porque muita gente traduz o nome dessas guerras como as guerras bárbaras, as guerras da barbárie, da barbárie, alguma coisa assim. Mas na verdade o termo, né, do Barbary Wars se refere aos berberes. Então são as guerras contra os berberes, digamos assim, que foram iniciadas especialmente pelos Estados Unidos após a captura de navios de bandeira dos Estados Unidos por piratas da região. As 2 guerras foram concomitantes às guerras napoleônicas, inclusive, né? Uma durou de 1801 até 1805, outra de 1815, e foram parte do estopim da legitimação da intervenção francesa na Argélia. Começa em 1830. Os franceses argumentaram que era para acabar com o comércio de escravos e com a pirataria, e que também para proteger a população francesa na região. Então os franceses invadiram, capturaram a cidade de Argel, e depois expandiram seus domínios para o que hoje são as fronteiras contemporâneas da Argélia. O que hoje a gente chama de Argélia se forma nesse período. Não dá para dizer, o que a gente menciona antes são elementos que estão dentro do que hoje é a Argélia, mas a formação do atual território argelino se dá com a invasão francesa. Inclusive, se vocês repararem, eu já comentei isso algumas vezes no podcast semanal do Xadrez Herbal, mas as fronteiras da Argélia, elas são quase uma projeção da fronteira francesa, assim como as fronteiras da Líbia são quase uma projeção da fronteira da Itália. Então, se você pegar ali o ponto mais ocidental da França e traçar uma linha até o continente africano, e o ponto mais oriental traçar uma linha até o continente africano, vai dar mais ou menos ali a fronteira da Argélia. A conquista da Argélia pelos franceses durou de 1830 até 1872. Cerca de 2/3 da população nativa morreu nesse período, seja por violência, seja por epidemias de doenças, ou seja por deslocamento forçado de terras produtivas, e aí você, sem acesso a fontes de água, a alimentação, a agricultura, acaba a população acaba morrendo, né, em bom português. Há uma série de tentativas de diminuir os poderes dos chefes locais, o que inclui aí o confisco das terras, e foi formada uma elite local, uma elite berbere indígena local, falante de francês, educada em escolas francesas, fazendo um intercâmbio maior com a França, que era um grupo, né, um dos vários grupos berberes, né, como se fossem... não sei se o termo antropologicamente correto é tribos, tá? Se não for, me desculpem, e fica à vontade para me corrigir, mas dos cabiles. E um representante cabile, um descendente de cabiles... Quem? É o Zidane. É um programa sobre a Argélia, mas o Zidane... O Zidane é o pano de fundo, não é futebol. Mas é a penúltima vez que a gente cita o Zidane. Tanto que cerca de 80% das escolas francesas construídas para a população berbere durante o século XIX
foram para os cabiles, ou seja, a formação aí de uma elite indígena para fazer parte da administração francesa, né? E isso era muito comum em todas as regiões, o que levou depois a guerras fratricidas. E a Argélia, ela tem uma característica muito importante que torna o conflito pela sua independência muito maior, que torna toda essa ligação entre a população argelina e a população francesa muito grande, que a Argélia, ela não era considerada, desde o século XIX, e era um caso único, ela não era considerada uma colônia, uma possessão ultramarina. Ela era considerada uma parte da França, até pela proximidade. Inclusive, calculam-se que 1.200.000 franceses viviam na Argélia até o início da Guerra de Libertação. Porque era uma parte da França. Você vai ali, você pega um navio Marselha, não sei quanto tempo de viagem que é, mas é uma distância relativamente curta. Se a gente pensar em Guadalupe, em Martinica, em Guiana... Reunião. Entendeu? Então, assim, a Argélia ela não era considerada uma colônia, ela era considerada uma parte da França, um departamento francês. Isso durou de 1848 até a independência argelina. E por conta dessa política, dessa proximidade, a ideia francesa era transformar a Argélia numa espécie de celeiro para a França. Né? Então nós tivemos um incentivo à migração de europeus, de franceses europeus, para a Argélia, que primeiro foram chamados de colonos e depois de pied noir, né, pé preto. O governo francês tinha a política de confiscar as terras produtivas locais e ceder para essas famílias de colonos, e no início do século XX, a parte europeia da população da Argélia já era de mais ou menos 20%. E aí, a partir de 1900, até pelo clima ali de revanchismo com a Alemanha, você tem uma expansão do sistema educacional francês para a Argélia, uma educação extremamente nacionalista, no contexto ali do imperialismo, no contexto do fardo do homem branco, né? De você... o europeu civilizado deveria espalhar, então levar a civilização às populações selvagens da África e da Ásia. Então, transformar os berberes em franceses. E a partir de 1900, nós temos então um grande investimento em educação pública, e uma educação pública, como eu disse, de um caráter extremamente nacionalista na Argélia. E os argelinos, tanto berberes, muçulmanos, quanto brancos, originários da França, cristãos, lutaram pela França em ambas as guerras mundiais. Normalmente não juntos, você tinha regimentos separados, mas ambas as populações lutaram pela França nas duas guerras mundiais. Até porque a Argélia foi palco da guerra. Na segunda. Na primeira, sim, sim. Mas na primeira eles foram até a França. Inclusive os Africa Corps do Rommel, por exemplo, atuaram bastante na Tunísia e na Argélia também. Inclusive, um dos apelidos que a seleção argelina leva até os dias de hoje é Raposas do Deserto, assim como o Rommel era chamado. E a Tunísia, que no caso da Argélia, como diria Fernando Vanucci, é logo ali. É logo ali. E as duas guerras mundiais, e uma coisa que a gente vê a gente vê desde o colégio, quando vocês não dormem na aula, é que as guerras mundiais, elas têm um papel decisivo nas lutas pela independência dos impérios europeus. Porque agora você vai ter uma população, uma parte da população que vai ter um treinamento militar, ou seja, vai ter, estaria disposta, digamos assim, a um conflito pela independência. Uma parte da população agora não quer mais se sentir como um cidadão de segunda classe, porque ele olha e fala, olha, eu arrisquei minha vida tanto quanto o francês, tanto quanto o senegalês, então eu quero ser considerado um francês plenamente. Isso, inclusive nos Estados Unidos, acontece com a população negra.
E você tem, finalmente, uma população agora, uma administração que fala, olha, a gente também não quer ser envolvido mais nos problemas da França. A guerra entre França e Alemanha é problema deles. A gente aqui na Argélia não tem nada a ver com isso. Então, a gente precisa se tornar independente para seguir o nosso próprio caminho. E, óbvio, a gente está falando no caso argelino, mas isso acontece em diversas outras situações. E na Argélia, um dos marcos se dá em 1926, com a fundação do partido Étoile Nord-Africaine, né, a Estrela do Norte da África, que é o primeiro partido político argelino, predominantemente muçulmano, berbere, e que inicialmente lutava pela autonomia. Porém, depois da proibição do partido, uma dissidência dele forma um movimento radical, digamos assim, o Partido do Povo da Argélia, que você tem já a luta pela independência, a demanda pela independência por conta da proibição do partido anterior. Com a Segunda Guerra Mundial, havia uma demanda maior pela autonomia, porém, após a Segunda Guerra, a França, até como parte ali da sua necessidade de reconstrução, decide reafirmar a sua autoridade na Argélia. E aí, em maio de 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos um protesto contra as tropas francesas presentes na Argélia, que vai ser reprimido no que hoje se é conhecido como os massacres de Sétif e Guelma. A população berbere fez um levante contra as tropas francesas. Nesse levante, nós tivemos 103 mortos, a maioria franceses, e aí as tropas francesas e milícias dos colonos europeus reprimiram o movimento da população berbere muçulmana, e aí nós tivemos cerca de 6 mil mortos dentre essa população. E isso foi o estopim para a criação para o estabelecimento dos movimentos nacionalistas, que vão ser unificados em 1954 no Fronte de Libertação Nacional, que tinha uma ala armada, o Exército de Libertação Nacional, e a Declaração de Independência, em 1954. E a França, que tinha acabado de perder a Indochina, e no caso argelino, repetimos, não era uma colônia qualquer, era considerada uma parte integral da França. A França não estava disposta a perder mais uma guerra nos seus domínios, e aí nós temos uma grande repressão pelo governo francês, que vai desembocar na Guerra de Independência da Argélia. O campo. Bem, isso é assunto para o terceiro bloco. A gente vai passar agora para o campo e a gente vai ver também a relação, né, entre a Guerra de Libertação e o futebol. Mas antes vamos falar de como o esporte chegou ao norte da África. Felipe, dessa vez não foi os ingleses, né? Dessa vez nós não temos participação britânica na chegada do esporte bretão. O início do futebol na África do Norte francesa é considerado no final do século XIX, ali já década de 1890, e o primeiro clube fundado no que hoje é a Argélia, foi fundado em fevereiro de 1897, na cidade de Oran, o Clube Athlétique Liberté d'Oran, que foi fundado por franceses e depois acabou mudando de nome, inclusive. Até 1950, você tinha uma espécie de 3 ligas regionais, uma da região de Argel, que é a maior cidade da Argélia, outra da região de Constantine e outra da região de Oran. E aí você tinha, já no século XX, uma espécie de playoffs nacionais entre os campeões das ligas regionais, mas tudo feito extraoficialmente, espécie de amistosos, jogos comemorativos. Você passa a ter uma articulação do campeonato regional
a partir de 1920, e aí nós temos de 1920 até 1956 o Campeonato da África do Norte, que eram disputados entre os vencedores das ligas regionais da Argélia, o vencedor da Liga da Tunísia e o vencedor da Liga do Marrocos. O Marrocos que, durante muito tempo, ele foi, digamos assim, dividido entre França e Espanha, devido à histórica presença espanhola no Marrocos, porém a crescente presença francesa. Então, o Campeonato da África do Norte era considerado como se fosse a terceira divisão do Campeonato francês. E o campeão disputava a Copa da França. Ou seja, era, né, o futebol mostrando como a Argélia era vista como parte integral da França. Das 36 vezes que nós tivemos a disputa do Campeonato da África do Norte, 10 vezes o título foi para a Liga de Oran, 7 vezes para a Liga de Argel e 2 vezes para a Liga de Constantine. E aí nós temos uma pequena disputa, digamos assim, na Argélia, né, de qual seria o clube mais antigo da comunidade berbere. Por quê? Porque o MC Alger, que foi fundado em 1921, que na verdade é uma sigla de Mouloudia Clube de Alger, ou seja, o Clube Mouloudia de Argel, foi fundado em 1921 e existe até hoje. Ele existe até hoje de forma ininterrupta. E ele tem esse nome porque a data da sua fundação coincidiu naquele ano com o Mouloud, que é o dia do nascimento do profeta Maomé. Então, ele é para mostrar que é um clube da comunidade berbere muçulmana, ele adotou esse nome. Porém, todavia, entretanto, anos antes, em 1898, ou seja, no ano seguinte do primeiro clube da Argélia, foi criado o Iqbal Emancipation, Emancipação, né, na verdade, que hoje tem o nome de CS Constantine, porém ele foi refundado 2 vezes, e a última das suas refundações foi em 1926. Então, os torcedores do Alger dizem, olha, o nosso time é o time mais antigo dos berberes. É o decano. E aí, já os torcedores do Constantine dizem, não, é a gente só ali teve que mudar o estatuto, alguma coisa assim. Uma situação parecida aqui, sem clubismo, com o que acontece com São Paulo, né, que só decidiu a sua data de fundação recentemente. Não, aí tem uma questão que a data magna foi sempre de 25 de janeiro de 1930. Mas existia esse debate se o clube que foi refundado em 16 de dezembro de 1935 era uma continuação ou não. Era essa a dúvida que tinha. E aí e os rivais sempre vão se aproveitar um pouco disso. Até porque não existe pessoa jurídica São Paulo da Floresta. Bem, aí já entrou em outro debate, sossega o clubismo. Isso a gente vai falar no Fronteira sobre São Paulo. Eu não vou me calar. Não me calar. E aí agora falando, né, a gente falou aqui um pouco da história, e aí vindo para a seleção, e depois a gente vai falar mais dos clubes, mas vindo para a seleção de futebol da Argélia, a sua origem é em 58. Porque embora a independência do país seja em 62, né, que faz aniversário esse ano, em 58 foi formada uma seleção pelo Fronte de Libertação Nacional para, digamos assim, difundir a causa argelina. E ela foi formada por jogadores de origem argelina que jogavam na França. Era uma perna desarmada, vamos dizer assim. Nossa senhora. Tá. Da FLN. Então, e foi criado. Ela era integrada por jogadores de origem argelina, mas que jogavam na França. E, inclusive, não disputaram o Mundial de 58 pela França. E o time não era reconhecido e só jogou amistosos, jogos simbólicos, o primeiro deles, inclusive, contra a Tunísia, em Tunis, em 1957. Já a seleção argelina, de fato, pós-62, ela disputa 4 Copas do Mundo, 82, 86,
2010 e 2014. Ou seja, só vai disputar a próxima daqui... Qual é a diferença de 82 para 2010? Vai dar aí 28 anos. 28 anos. Então a próxima é só em 2042. E vai 46 de Lambuja. Você que está dizendo. Na Copa de 82, na sua primeira Copa, e no seu primeiro jogo válido por uma Copa do Mundo, é a primeira vez que uma seleção africana derrota uma seleção europeia, quando eles ganham da Alemanha Ocidental por 1-0. E só um parênteses, nas atuais eliminatórias, a Argélia está na lanterna do grupo B com apenas 1 ponto, 5 atrás da Nigéria. Você tá zicando os caras. Não, só tô constatando. Você tá anti-Argélia, isso. E em 82, com essa vitória sobre a Alemanha Ocidental, a Argélia só não se classificou para a segunda fase no que eles chamam de Anschluss, né? Que Anschluss foi a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, mas o resto do mundo chama de vergonha, né? de Rihon, que foi quando a Alemanha jogou com a Áustria. Se a Alemanha vencesse por 1-0, os dois times se classificavam, a Alemanha fez um gol, e aí passaram 80 minutos tocando a bola, jogo de comadre. E isso porque os jogos não eram simultâneos nessa época. A partir desse fato que os jogos da última rodada da fase de grupos passaram a ser simultâneos para não ter mais esse tipo de marmelada. E que no modelo que a FIFA está propondo... Tá se exaltando. No modelo que a FIFA está propondo de 48 seleções, com 3 equipes por grupo, isso pode voltar a acontecer. Lembrando que a FIFA ela está propondo esse modelo não por populismo. Não, ela está cagando para a competitividade. Sempre. O que não pode acontecer é a China passar a ficar fora de Copas do Mundo. Então, tanto que das novas vagas, o continente que mais vai ganhar vagas é a Ásia. Porque a China não pode ficar de fora. É mais ou menos isso que a FIFA está querendo dizer. Em 2014... Se a Índia classificar, não vai ser ruim também. Mas a Índia acho que ainda vai demorar um pouco para classificar. Se abrir muita porteira aí, ó. Não sei não. Quem tá na beira de classificar é o melhor Uzbequistão de todos os tempos no continente asiático. O Biratan Leal tá com a camisa do Uzbequistão. Zicando. Não. O Biratan Leal ele é o maior defensor das seleções alternativas /ruins do mundo. O dia que o Afeganistão disputar uma Copa, a gente vai ver o Biratan pelado na rua, com a bandeira do Afeganistão pintada nele. E em 2014, na Copa aqui no Brasil, foi a primeira vez que a Argélia passou da fase de grupos, perdeu nas oitavas para a Alemanha. Inclusive, eu acho que foi a seleção que mais complicou para a Alemanha. Exatamente, foi só na prorrogação, 2-1. Né, ninguém imaginaria aí, né? Não teve Khedira entrando na área tabelando. E curiosamente. Não virou passeio. Não virou passeio. E curiosamente, mesmo tendo pela primeira vez passado da primeira fase, pelo número de seleções e tudo mais, em 82, na classificação geral, a Argélia ficou em 13º. Em 2014, mesmo indo para as oitavas, ela ficou em 14º. Então ela, teoricamente, foi melhor em 82 do que em 2014. Ela também disputou 2 Olimpíadas, de 1980 e de 2016. Não fez grandes participações. E ela tem 17 participações na Copa Africana de Nações. Foi campeã em 1990, quando foi anfitriã. E foi vice em 1980, quando perdeu a final para a anfitriã Nigéria. É curioso, né? Como anfitrião sempre se dá bem na Copa Africana de Nações, né? Eu não sei se a força da torcida ou se a arbitragem fica compelida a ser legal. E hoje também a Argélia usa sua seleção local, seleção de jogadores que jogam na Argélia, para disputar o campeonato das Nações Africanas, que não é a Copa Africana de Nações. É um campeonato que só disputam seleções domésticas. É um campeonato relativamente recente, inclusive. Agora vamos falar aqui do Argelinosão. Esse nome não ficou tão legal, né? Mas é o Argelinosão e dos clubes. O Argelzão, eu acho que fica. Argelzão, pode ser. É que aí eu imagino o Argel, sabe? Argel Fux. E aí
Eu não vou falar do Argel. A Liga foi criada em 1962, logo depois da independência. O maior campeão é o JS Kabylie, com 14 títulos no total. O primeiro em 72 e 73, o último em 2007 e 2008. Porém, em 2010, nós tivemos uma mudança no formato do campeonato e o Kabylie não tem nenhum caneco no atual formato. Já o maior campeão do atual formato é o ES Sétif, que tem 8 no total, o primeiro em 67 e 68, e 4 canecos no atual formato. Dos últimos 6 campeonatos argelinos, ele ganhou 4. E é o atual campeão, inclusive. Na Liga, atualmente, eu não fiquei pesquisando segunda divisão argelina, alguma coisa assim, desculpem. Tá? Mas na Liga, atualmente, o único clube que não é da faixa litorânea da Argélia é o JS Saoura, ou que deve ser algum termo local para Saara, não sei, que fica ali no deserto, perto da fronteira com Marrocos, e que foi fundado em 2008, ou seja, também é um clube novo. E imagino que só jogue à noite. e mostra um pouco, né, aquela questão da presença populacional nesses países, que ela é muito restrita à faixa litorânea, né? Você tem ali um desequilíbrio demográfico muito grande. Nós temos a Copa da Argélia, na qual o USM Alger, o MC Alger e o ES Sétif têm 8 campeonatos cada. E na Copa Africana de Nações, por 5 vezes, nós tivemos um campeão argelino. O Kabylie em 81 e 90, o Sétif em 88 e 2014 e o MC Alger em 1976. E o MC Oran e o SM Alger foram cada uma vez vice-campeão. Em outros 10 campeonatos africanos de clubes, né, Supercopa, Copas anteriores, enfim, nós tivemos um campeão ou vice-campeão argelino. Já no Mundial, nós tivemos o ES Sétif com 5º lugar em 2014. Foi eliminado pelo Western Sydney Wanderers nos pênaltis após o empate de 2-2. Não, perdão, foi eliminado pelo Auckland City nas quartas de final, perdendo por 1-0, e na disputa de 5º lugar ganhou do Western Sydney Wanderers por 5-4 nas penalidades após o empate por 2 gols no tempo regulamentar. E uma coisa que eu achei curiosa é que ele perde do Auckland, né, o campeão da Oceania, mas depois ele vence o campeão da Ásia, que supostamente deveria ser mais difícil, e esse foi aquele Mundial em que o Real Madrid fez 2-0 no São Lourenço e ficou esperando o jogo acabar. Não, foi 1-0 no primeiro tempo, o segundo gol foi só no segundo. Mas uma falha do Torrico. Mas o jogo foi morno. Não, o São Lourenço teve muita dificuldade, ganhou só do Auckland City na prorrogação. Isso. Mas o Sydney Wanderers, eles cobraram 8 pênaltis e só fizeram 4. Então, assim, eu não quero ver isso. E aí, no final dos contos, o Sétif acabou ficando em 5º lugar. E outra coisa curiosa... E na Liga... E na Liga ele passou do AS Vita Clube da República Democrática do Congo. E outra coisa curiosa desse Mundial foi que os 3 melhores jogadores do Mundial foram o Sérgio Ramos, o Cristiano Ronaldo e um cara do Auckland. Ignoraram o São Lourenço. O Ivan Vicelic. Normalmente, né, o vice sempre fica ali com um prêmio de segundo melhor jogador, alguma coisa assim. Que é neozelandês, mas de origem croata. E o clássico do futebol argelino é o Derby de Argel, que é disputado entre o MC Alger e o SM Alger. Foi disputado pela primeira vez em 1940. Todo jogo é uma batalha. Na dica cultural vocês vão entender. E o SM Alger, ele veio depois. Ele tem ali um aspecto de dissidência do MC Alger, mas eu não consegui achar muita coisa sobre essa rivalidade. Acho que vocês conseguem compreender. Falando agora de jogadores argelinos, e aí aqui a gente vai começar a mostrar bem a ligação visceral que existe até hoje entre Argélia e França, que é o seguinte, porque ao mesmo tempo que a Argélia era considerada parte integral da França,
Os argelinos, então, eles tinham nacionalidade francesa. Por isso que muitos berberes foram para a França, antes, durante e depois da Guerra da Argélia. Então, hoje, nós temos o meio-campo da Argélia, ele tem bastante destaque no cenário internacional, na última Copa, porque nós temos ali, e são vários jogadores que vários dos nossos ouvintes devem conhecer, né, o Sofiane Feghouli, do West Ham, talvez o mais conhecido, o melhor, né, o principal jogador argelino hoje, que é o Riyad Mahrez, do Leicester, o Yassine Brahimi, do Porto, e o Nabil Bentaleb, do Schalke 04, e os 4 são nascidos na França. E o Mahrez é o único que não jogou pela França na categoria de base. Porque todos esses caras, sejam descendentes de berberes que nasceram na França, ou descendentes de franceses que nasceram na Argélia, eles acabam tendo 2 nacionalidades. Então eles podem optar, podem escolher. E o Mahrez, né, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da África e o Player of the Year da Associação de Jogadores Ingleses na temporada 2015-2016. O prêmio da Associação de Jogadores Ingleses é muito prestigiado, né, porque são os próprios jogadores que elegem o melhor entre eles. Foi no ano que o Leicester foi campeão, aquela história meio de Cinderela. Outro jogador do Leicester é também argelino, o centroavante, o Islam Slimani, mas ele é nascido em Argel e ele é o maior artilheiro em atividade da seleção argelina, tem 25 gols em 50 jogos. E um destaque aí, uma promessa do futebol argelino, é o Ismael Benacer, de 19 anos, do Arsenal, que jogou pela França na base e recentemente estreou pela seleção profissional argelina. Lembrando que pelas regras da FIFA, se o cara pode jogar pela base por uma seleção e profissionalmente por outra. O que ele não pode mais é no profissional, no adulto, jogar por mais de uma. Como aconteceu com Di Stefano, Puskás, Kubala. Com exceção de países que deixam de existir, ou passam a existir. Ou passam a existir, como é o caso dos kosovares, por exemplo, que jogam pela Suíça. E o Kubala, se não me engano, ele jogou por 3 seleções, né? Ele jogou pela Hungria, pela Espanha e acho que ele jogou pela Itália também, um negócio assim. Ele jogou por 3 seleções. O Di Stefano, Argentina e Espanha. Tinha mais um que jogou por mais de uma seleção. O Puskás. O Puskás. Mas o Puskás só vestiu a camisa da Espanha, né? Não chegou a jogar. Ele estava no banco de reservas no Mundial de 62, mas não jogou nenhum jogo. Falando agora de jogadores históricos, o Di Stefano, se eu não me engano, jogou pela Colômbia também. Era essa. Na época da seleção da Liga Pirata. Isso. O considerado maior jogador da história da Argélia, mas uma consideração mais afetiva do que técnica, digamos assim, é o Lakmar Belloumi. Jogou entre 78 e 89, ele tem 100 jogos pela seleção argelina, é o que mais vezes vestiu a camisa da seleção argelina. Em 81 foi eleito o melhor da África. O maior artilheiro da história da seleção argelina é o Abdelhafid Tasfaout, jogou entre 90 e 2002, jogou muito tempo na Liga Francesa, tem 34 gols e 79 jogos. E agora o considerado jogador de maior sucesso, de maior relevância técnica, inclusive, foi o Rabat Madje, jogou de 75 a 92, entre 85 e 91 ele jogou no Porto, foi campeão português 3 vezes, foi campeão da Copa Europeia de 87, né, a Champions League, fazendo gol na final contra o Bayern de Munique de calcanhar, irmão. O cara rola a bola pra trás ali, aquele cruzamento rasteiro, e ele de calcanhar bota de letra praticamente, bota pra dentro do gol. Em 87 foi eleito o melhor da África. E também ganhou o Jeep da Toyota, porque foi o melhor jogador do Mundial contra o Peñarol. E que ele marcou gol também, inclusive. Então, né, tá aí, o cara meteu gol de calcanhar na final da Champions League contra o Bayern de Munique, não é qualquer coisa não. E que jogam atualmente, ou jogaram recentemente pela França de destaque, nós temos o tal do Zinedine Zidane. Última vez que a gente fala dele. Eleito 3 vezes melhor do mundo. Ele que sempre levou uma vida pessoal discreta, tal, mas ele é muçulmano, praticante. Ele se considera um argelino, ele é um herói nacional na Argélia, ele cede a imagem dele para algumas ações de
de combate à seca, de combate à mortalidade infantil na Argélia. Em 2006, depois da Copa do Mundo, ele visitou a cidade nativa dos seus pais e foi recebido numa recepção oficial pelo presidente da Argélia, né, então Abdelaziz Bouteflika. Ou seja, não é pouca coisa o Zidane dentro da Argélia. Atualmente nós temos o Nasri, ele é bisneto de argelinos, pertence ao Manchester City, está emprestado ao Sevilha, jogou um tempo no Lyon, né, foi quando ele estourou. E o Benzema, que é filho de argelinos, joga no Real Madrid, né, ali uma das letras B ali do trio BBC, e os três têm algo em comum. Além de descendentes de argelinos que jogaram pela França, né, mas o Zidane, ele sabe jogar bola, né, jogou muita bola, né, ao contrário do Nasri. O Nasri, se fosse brasileiro, chamava Joãozinho. É um Pedrinho com grife. Não, ele é menos que o Pedrinho, eu acho, ainda por cima, tá? Cara, ele era banco do Alione no Bahia. Entendeu? Vamos falar a verdade. Então, assim, nenhum dos três canta ou cantava o hino nacional francês. O Zidane sempre disse que ele não se identifica muito com o hino nacional francês, apesar dele ser de Marselha, né, mas não se identifica muito com a marselhesa. Já o Benzema, ele já foi um pouco mais incisivo, e ele disse que hoje a marselhesa tem conotações racistas. Sim. Né, porque para ele o verso em que eles vão banhar a terra com sangue impuro seria em relação aos imigrantes, aos muçulmanos, aos estrangeiros. Eu particularmente não concordo, porque o sangue impuro, né, ele deixa claro que é o sangue dos reacionários, dos austríacos, dos realistas. Inclusive, assim, é um hino... o hino é um canto de batalha, né? Ele fala literalmente, olha, decapitamos o rei, vamos matar essa galera. Os estandartes realistas estão banhados de sangue. Eles mencionam um general realista, inclusive, vamos banhar a terra com o sangue dos aliados, não sei quem. Mas é uma interpretação do Benzema, ele não se sente confortável com isso. Então os três passam por essa polêmica dentro da França, sofrem críticas de alguns setores políticos franceses por isso. Mas, como eu disse, é a única coisa que eles têm em comum. Tá? A única coisa que você pode colocar Nasri e Zidane na mesma frase. Mas quem assistiu o documentário Le Bleu, que eu inclusive indiquei no Xadrez Verbal, no Sétimo Selo, vai ver que o Platini não cantava a marselhesa também. Mas isso nunca foi uma questão nacional. Mas por que ele não cantava? Eu não sei porque eu não assisti o documentário do Sadiq. Ele só não cantava, ele nunca declarou publicamente, mas tem várias imagens dele em silêncio durante a marselhesa. Mas nunca isso se tornou uma questão nacional, como foi com os filhos... Os descendentes de estrangeiros. De estrangeiros em geral, né? Não é só os argelinos. Sim. Tem os... por isso que eu gosto da seleção brasileira cantando o hino em 2002. Tá cada um cantando alguma coisa que não é o hino. Mexendo os lábios. Mexendo os lábios. Mas o Benzema, especialmente, hoje ele é um cara relevante no mundo do futebol, um cara muito polêmico, mas é considerado aí um bom centroavante. Joga no Real Madrid, porra. Sabe, não convenhamos. Real Madrid, sabe, já, né? Tá certo que depois que o Douglas foi pro Barcelona, né, a gente começa a questionar o César Prates jogou no Real Madrid. Mas o César Prates era melhor que o Douglas. O César Prates pelo menos sabia bater escanteio e falta. Ele sabia bater na bola. Douglas, ele trata a bola de quem é você? O problema é que a bola é muito redonda. Mas então o Benzema aí talvez seja hoje né, dos jogadores que atuam hoje, o maior exemplo aí da comunidade franco-argelina no futebol. E vou destacar também dois jogadores, né, que tiveram a maior projeção fora do campo do que propriamente jogando bola, que é o Albert Camus, prêmio Nobel, principalmente pelo estrangeiro, né? Talvez seja a sua obra-prima, que jogou pelo Racing de Argel e declarou uma vez que o que finalmente eu mais sei sobre a moral e as obrigações do homem, eu devo ao futebol. E também
o primeiro presidente da Argélia independente, o Ahmed Ben Bella, que foi jogador, jogou em times locais nas décadas de 30 e 40. Não, peraí. Jogou no time local na década de 30, não foi jogador. Não, era jogador. É que nem a gente dizer que a gente é jogador porque jogou campeonato universitário ou jogou campeonato amador. Ele jogava a liga local na Argélia, pô. Então, a gente já jogou jogos da cidade, somos jogadores. Não, completamente diferente. Não, os jogos da cidade de São Paulo são mais competitivos que o Argéliozão de 1930. Você não tava lá. Eu não tava lá, mas eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza. A gente destacou aqui a liga local, ele jogou a liga local, Pombas. Então, Pombas! Pombas! Tá bom, depois dessa eu me rendo, você depois tem total razão. A gente passa pro terceiro bloco. O mapa. Bem, Felipe, já que eu citei o Ahmed Ben Bella, nada mais justo que a gente falar, né, da luta por independência. Isso, a guerra de independência pela Argélia durou aí 8 anos. Nós tivemos cerca de 700 mil mortos, o que dá mais ou menos, né, aí 10% da população na época. Mais de 300 mil prisioneiros, ou seja, 5% da população. E mais de 2 milhões de deslocados. Isso. Seja argelinos, berberes, né, vamos dizer, que saíram da França e foram para a Argélia, mas principalmente pieds noirs europeus, franceses europeus, que voltaram para a França. E também argelinos que migraram para Marrocos e Tunísia. Ah, sim, bem lembrado. E além de diversos vilarejos que desapareceram. Até porque, assim, saindo um pouco aqui de ordem cronológica, mas é um conceito importante, aproveitando isso que você lembrou muito bem, a Guerra da Argélia ela foi, de certo modo, 2 guerras ao mesmo tempo. Porque nós tínhamos uma guerra entre os argelinos pró-independência e a França, e uma guerra entre os argelinos pró-independência e os argelinos leais à França. Então nós tínhamos uma guerra internacional e uma guerra interna, as duas ocorrendo ao mesmo tempo. Por isso que, por exemplo, né, desses imigrantes, muitas vezes que fogem, eram argelinos leais à França. A guerra começa em 1º de novembro de 1954, quando o braço armado da Frente de Libertação Nacional realiza alguns ataques por toda a Argélia, no que ficou conhecido como o Dia de Todos os Santos Vermelho, e paralelamente, ao mesmo tempo em que nós temos esses ataques à Frente de Libertação Nacional, a Rádio Cairo, que já estamos falando do Egito do Nasser, já estamos falando de um Egito extremamente engajado na luta anticolonial, na luta anti-europeia, e servia ali de ponto de apoio para esses movimentos. E aí a Rádio Cairo faz uma transmissão da Frente de Libertação Nacional, que proclama a independência, né, e pede para todos os muçulmanos e berberes na Argélia para se juntarem à luta nacional para a restauração do Estado argelino, soberano, democrático e social, seguindo os princípios do Islã. Já o então primeiro-ministro francês, o presidente francês, dizem que a Argélia é francesa há muito tempo. Ela é irrevocavelmente francesa. Entre eles e a França metropolitana não pode se conceber uma secessão. Ou seja, já deixando claro que não teríamos aí uma libertação negociada ou um processo muito fácil. E inicialmente é curioso, porque os grupos armados pró-independência, no início do conflito, eles tinham menos de 1.000 integrantes. A maioria da população argelina, na verdade, ela demandava uma maior autonomia, na verdade, e uma estratégia de separação moderada. Mas vai ser justamente o uso generalizado da tortura, a repressão do governo francês
e os atentados terroristas, chamados de terroristas por ambos os lados, que vão engajar e radicalizar a população. Um dos grupos mais conhecidos dos colonos franceses era o grupo Main Rouge, né, Mão Vermelha, que tinha como principal alvo os grupos argelinos pró-independência. Durante a Guerra da Argélia, um outro episódio, né, que lamentável, é o uso generalizado da tortura por ambos os lados. E aí estamos falando desde também o uso de estupro como arma de guerra. Nós temos o uso pelo Charles de Gaulle, que depois assume a presidência em 58. O uso pelo Charles de Gaulle da guerra na Argélia como uma tentativa ali de consolidar a sua posição, e depois ele passa a aceitar uma solução negociada. O que a gente sempre cita no xadrez verbal, por exemplo, é a importância de ter um inimigo externo para fortalecer a sua posição interna. Outra coisa, um outro episódio que acontece durante a guerra na Argélia, que ela de fato, né, ela acaba com o antigo Império Colonial Francês e causa uma mudança institucional na França, né, a mudança ali do que era a Quarta República e o surgimento da Quinta República. Foi dentre essas atrocidades, uma tropa que se tornou infame por essas atrocidades foram os regimentos da Legião Estrangeira Francesa, e que, nesse período, a maior parte da Legião Estrangeira Francesa era formada de veteranos alemães das SS da Segunda Guerra Mundial, que entraram na Legião Francesa, na Legião Estrangeira Francesa, buscando fugir da justiça. Porque você ainda tinha o procedimento, que muitas vezes a gente vê em filme e tudo mais, né? Que o cara ganhava uma nova identidade e tudo mais. Hoje isso já não existe, né? Hoje a Legião Estrangeira, ela é mais regularizada, digamos assim. Mas na época você ganhava uma nova identidade, então você se livrava do seu passado. E muitos veteranos alemães das SS faziam parte da Legião Estrangeira e participaram da Guerra de Independência Argelina. Militarmente, né, se torna muito famosa justamente a Batalha de Argel, que você já fez um trocaralho anterior e vai citar novamente. Nós temos diversas operações ali, operações de espionagem, né, por conta dos grupos clandestinos e tudo mais. Inclusive, uma coisa que é difícil explicar sem fazer o som, né, mas tem a batida de porta dos argelinos se tornou famosa e todo mundo usa, né, dos militantes argelinos, que é aquele... que era um trecho da música, de uma música deles, um negócio assim. Não sei nem se o microfone captou direito, mas esse toque que todo mundo conhece, que estava no Chaves, surge na Guerra na Argélia, nessa questão de você ter ali os vários movimentos clandestinos e esses ambientes de espionagem, com o ambiente, por exemplo, da obra, né, do Chacal, do Horst, que não vai ser a minha dica cultural, mas é uma dica cultural, né, que tem inclusive o filme, só que o livro é um livraço, recomendo que assistam, que leiam, melhor dizendo. Então a Guerra na Argélia, ela acaba gerando um grande deslocamento populacional e parte dessas atrocidades dessa guerra de espionagem, você tem a participação do exército, da organização Exército Secreto, que era justamente considerado um grupo ali terrorista, mas por colonos franceses, com apoio do governo francês e com a ideia de você impedir a independência. E aí nós tivemos a assinatura dos acordos de Evian em março de 1962,
que foram os acordos de paz que estabeleceram a independência, que assinados entre Argélia e França com mediação das Nações Unidas. 8 de abril de 62, nós tivemos um referendo na França que aprovou por 91% a ratificação do acordo, e no dia 1º de julho nós tivemos um referendo dos acordos na Argélia, em que 99,7% votou a favor da independência. Por quê? Porque depois de praticamente 8 anos de guerra, muitos mortos, refugiados, já estava todo mundo de saco cheio de conflito, já estava todo mundo desejando a paz. Então, a radicalização do movimento de independência pela Argélia, do movimento de independência da Argélia, ela se dá durante a guerra, se dá durante o conflito, porque, repito, inicialmente, a estratégia não era ser de autonomia de uma forma negociada, não era ser um conflito logo de início. E depois, com o estabelecimento de uma Argélia independente, e nós temos mais um êxodo populacional, que é marcado porque depois da Guerra de Independência, nós temos o massacre de Oran, que deixou cerca de 2.000 mortos de origem europeia francesa, por militantes argelinos, e aí entre 62 e 64 especula-se que mais 900.000 Pieds Noirs imigraram de volta para a França. Nós tivemos em 63 um conflito entre a Argélia e o Marrocos, pelo estabelecimento ali da fronteira entre os dois países. E em 65, nós tivemos um golpe promovido pelo então ministro da Defesa, o Houari Boumediene, que é uma das principais figuras da segunda metade do século XX, do movimento de descolonização. Ele é um grande teórico da descolonização. Ele foi um dos principais proponentes do movimento dos não alinhados, né, também chamado de movimento terceiro-mundista, que eram os países que buscavam ter relações tanto com a União Soviética quanto com o Ocidente, buscavam não ter ali justamente um alinhamento automático condicional. Esse movimento foi fundado em Belgrado, na Iugoslávia. Teve a conferência de Bandung também, a de Bandung anterior, né, de 55, que é pela descolonização. E aí o Tito, depois que ele rompe com a União Soviética, ele organiza em Belgrado, e os principais líderes foram o Nasser, né, o Nehru, da Índia, o Boumediene. E o Ben Bella também, para falar bem a verdade, ele tentava transformar Argel numa segunda Bandung também, mas justamente o golpe abreviou isso. E eu acabei puxando a capivara dele, Felipe, e descobri que em 39 ele jogou no Olympique de Marseille. Não, aí tudo bem. Não, mas daí e teve a carreira abreviada por conta da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, perdemos um craque. Perdemos um craque e ganhamos um chefe de Estado. Outro proponente ali o Brasil teve uma relação muito bizarra com movimentos não alinhados, né? Porque teve a frase agora, não lembro se foi do Azeredo da Silveira, que disse que o Brasil não é alinhado com os não alinhados. O Brasil tinha uma posição completamente independente, né, na visão dele. Mas enfim, o movimento dos alinhados foi muito importante e teoricamente existe até hoje, né? Como disse, teoricamente, né, porque a sua razão de existir acabou diminuindo. O Boumediene, ele adotou diversas posturas desenvolvimentistas, por assim dizer, né? Nós tivemos o estabelecimento de uma coletivização da agricultura, um processo de industrialização pelo Estado, a nacionalização das petroleiras na região, que foram a principal fonte de renda da Argélia, especialmente após a crise do petróleo de 73. O país foi reduzido a um país monopartidário, e ele governou a Argélia desde junho de 65 até sua morte em dezembro de 78. E nesse período, um elemento muito importante do seu governo foi em 75, quando a Argélia foi o primeiro país ali do Maghreb, do norte da África, a apoiar a causa do Saara Ocidental por independência,
a reconhecer os Sawares como um povo que teria o direito ao seu próprio país, e ele admitiu tanto os refugiados Sawares como a Frente de Libertação Nacional Polisário em território argelino, o que contribuiu para azedar ainda mais as relações entre a Argélia e Marrocos, lembrando que o Marrocos reivindica o Saara Ocidental como seu território. Em 91, da morte do Boumediene em 78, nós tivemos uma série de reformas na Argélia, na década de 1980, com a ideia de uma maior abertura democrática, uma ideia de maior participação popular, inclusive. Porém, em 91, nós tivemos um golpe militar. Por quê? Por uma questão muito, muito parecida com o que aconteceu recentemente no Egito. Porque em 90, né, nós tivemos eleição na Argélia e um grupo islamista, né, aqui no sentido ideológico da palavra, venceu a eleição. Ligado também à Irmandade Muçulmana, veja só você. E aí os militares falaram, olha, né, se esses caras subirem ao poder, pode complicar aqui as coisas, né, a Líbia, ali do lado, os grupos islamistas tinham apoio da Líbia então do Gaddafi, e aí os militares deram um golpe e impediram o governo eleito de assumir, o que começa uma guerra civil que dura basicamente, né, oficialmente de 91 até 2002, porém na prática ela durou entre 91 e 97. O Fronte da Salvação Islâmica tinha apoio da Líbia e da Arábia Saudita. Nós tivemos diversos ataques à bomba em território francês, inclusive, contra a comunidade argelina, e para tentar fazer com que a população, com que o governo francês ficasse contra o governo argelino. E calcula-se que entre 91 e 2002 foram cerca de 100 mil mortos na Guerra Civil Argelina. Você tem o estabelecimento de uma campanha de reconciliação nacional, cujo principal proponente é o Bouteflika, que vai ser reeleito em 2004. Ele é eleito anteriormente nessa plataforma de reconciliação nacional. Ele promove uma carta para a paz e reconciliação, que é aprovada por referendo em 2005, que oferece anistia à maior parte dos guerrilheiros da Fronte Islâmica e das forças de segurança, e um programa de reformas sociais e construção de moradias. E com a Primavera Árabe, ali em 2010, né, final de 2010, chamada Primavera Árabe, né, a Argélia também é tomada por uma série de protestos que levam, em 2011, o governo argelino encerrar o seu estado de emergência, que já durava 19 anos, e a Argélia tem passado, nos últimos anos, por um processo, ao mesmo tempo, de reformas, e, ao mesmo tempo, de uma resistência a essas reformas. Uma questão muito curiosa na Argélia é a formação das cortes judiciais, porque as cortes argelinas elas são completamente laicas. E, recentemente, começou a ter um debate sobre leis religiosas, influência na religião nas cortes argelinas, repressão a protestos na Argélia. Então, assim, não dá para dizer que a Argélia hoje é uma democracia plena, uma democracia aos moldes ocidentais, mas nos últimos anos ela passou por uma série de reformas como parte dessa tentativa de parte desse programa de reconciliação nacional. A Argélia é, hoje, a 16ª maior reserva de petróleo do mundo e a 9ª maior reserva de gás natural do mundo. Tem boas relações com a União Africana, com a Liga Árabe e com a Rússia também. Hoje, cerca de 99% da sua população é de origem berber, tem um IDH
dos mais altos na África e, como eu disse, apesar de não ser aí, não podemos considerar uma democracia plena, digamos assim, você tem um país reformado, um país com algumas instituições liberais e o que acontece na Argélia é que você tem ali um grupo muito influente do aparato do Estado. Os militares, embora eles não governem diretamente o país, eles têm muita influência na política argelina, em todo o aparato argelino, mesmo não eleitos. O parlamento argelino é bicameral e as eleições argelinas são fiscalizadas e são consideradas eleições livres, eleições válidas, e hoje você tem basicamente 3 partidos. A Frente de Libertação Nacional, né, herança aí do desenvolvimentismo argelino, que governa o país atualmente, o Partido Nacional pela Democracia, que é o partido dos militares, e a Aliança Argélia Verde, que é o partido islamista. E esse ano nós tivemos eleições na Argélia, que foram, repito, consideradas eleições livres, eleições válidas. Então, a Argélia é um país que hoje passa por um processo de modernização bastante visível, embora você ainda tenha, né, claro, uma questão, por exemplo, como a maioria dos países da região, você ser homossexual é ilegal, é considerado aí um crime você ser homossexual. Você tem uma imprensa não completamente livre, ela passa por uma espécie de censura prévia, digamos assim, mas a Argélia passa aí por um processo bastante interessante de reforma, de liberalização, mostrando aí que isso é possível. E é isso, meu caro Matias, você fica à vontade para fazer suas observações, porque eu já falei demais até sobre a nossa querida Argélia. Não, acho que já está tudo posto e eu já chamo as dicas culturais, né, Felipe? Então, eu mencionei antes o Chacal, mas a minha dica, para quem quiser uma leitura mais aprofundada, uma leitura dedicada sobre a Guerra de Independência da Argélia, é o livro A Revolução Argelina, do Mustafa Yazbek, que é editado pela editora Unesp, faz parte daquela coleçãozinha Revoluções do Século XX. Organizada pela Emília Viotti da Costa. Exatamente, que é uma coleção de livros de bolso, praticamente. A gente já indicou em outros episódios aqui, na Colômbia... De Cuba. Todos que eu li eu costumo indicar, porque também. Mesmo que você tenha restrições, são livros muito didáticos e eles fazem uma coisa que eu valorizo muito, que é o seguinte... É um livro de bolsa, é um livro didático. Então vai ter sempre aquela pessoa que vai ler, que vai falar, faltou isso, faltou aquilo. Ou então vai ler, não, foi um recorte muito estrito. Foi um recorte comunista, foi um recorte conservador, foi um recorte não sei o quê. No final do livro, ele dá várias sugestões de livros, documentários, filmes, o que for. Então a minha dica é A Revolução Argelina, dessa coleçãozinha, que é muito interessante e fala justamente da construção do pluralismo político argelino nas reformas. Não fala só da guerra de independência, fala da influência da ideologia socialista na Frente de Libertação Nacional, fala da questão do fundamentalismo islâmico. Então é a minha dica, esse livrinho aí, para quem quiser mais sobre a Argélia. E a minha dica é o filme A Batalha de Argel, um clássico do neorrealismo italiano, inclusive com trilha sonora do Ennio Morricone. Rubens Evald Filho assinaria essa frase. É baseado nas memórias do Yassef Said, que era um dos líderes da FLN. O filme, inclusive, a maioria dos atores não são profissionais, então e são pessoas que viveram a Guerra Civil, né? Não como atores dela, mas como testemunhas do ocorrido. O filme, inclusive, ele foi banido na França até 1971, 5 anos após o seu lançamento. E as cenas de tortura foram editadas nas versões
dos Estados Unidos e Reino Unido. E assim como o Cidade de Deus, ele concorreu em um ano como melhor filme em língua estrangeira e posteriormente nas categorias técnicas, já que só foi lançado nos Estados Unidos depois do seu lançamento mundial. Então corre lá, é um filme assim muito importante para entender todo esse processo, além de ser um clássico do cinema. E a música de encerramento, a gente vai dar voz, né, talvez ao cantor mais conhecido da Argélia, o Khaled, que é mais conhecido pelos temas Habibi e El Arbi. Só que a gente vai ouvir o último sucesso dele, né, que o refrão é em francês, mas os versos são em árabe, que é C'est la vie, que inclusive foi a música tema, né, da seleção argelina durante o Mundial disputado aqui no Brasil. O Khaled é uma espécie de padrinho, né, dos gladiadores, que é um dos outros apelidos da seleção nacional. Então nada mais justo do que terminar ao som de Khaled. الشرب الخفيه